Boa noite a todos que nos acompanham na Vozão TV. Estamos aqui para a coletiva pós-jogo de Ceará 4, Floresta 0, jogo de volta da semifinal do Campeonato Cearense 2026. Conosco o professor Moza. Boa noite, professor. Boa noite. Eu inicio a coletiva com o repórter Tony Mota ao vivo na Rádio Assunção. Boa noite, Moza. Boa noite. Parabéns, né? Obrigado. Tony Mota da Rádio Assunção ao vivo. Parabéns por uma etapa vencida, né? Você conquistou aí 100% de aproveitamento também nessa terceira fase do Cearense. E eu te pergunto o seguinte, para o Clássico Rei ainda tem um jogo na frente, né? Então você vai ter que pensar primeiro nesse jogo de quinta-feira. Mas eu queria que você fizesse uma análise, viu, Moza? Não do contexto do jogo em geral, mas daqueles 30 minutos que restaram para fechar o jogo, daqueles 15 minutos do segundo tempo em diante, que o Ceará contou basicamente com o time chamado time B, porque só o Richard é considerado titular, embora você diga que os jogadores são titulares, essas coisas todas, mas dentro desse contexto aí de 30 minutos restantes para o final do jogo, você utilizou um time B. Como é que você analisa a participação desses jogadores? Não, assim, muito positiva o desempenho da equipe do modo geral, né? Quem iniciou e quem entrou, né? E principalmente a forma que eles abordaram o jogo, assim, para mim foi o principal, né? Porque você vir de um resultado, uma vantagem de 3 gols, inconscientemente pode baixar um pouco a guarda, né? Então eu saio muito satisfeito pela forma que esses jogadores abordaram o jogo. Então, mostra maturidade, seriedade, compromisso, preparação deles, né? Porque a nossa preparação ela iniciou na segunda-feira para fazer o jogo hoje. E fico feliz e satisfeito com o desempenho deles, com a forma que abordaram o jogo, e com a nossa classificação para a final. Então, e eu entendo que nós temos um grupo de jogadores extremamente qualificados e a minha função é treiná-los todos da mesma forma para que eles possam ter o desempenho que eles vêm tendo. Então, e aí acaba que a competição interna do nosso elenco ela tende a cada dia a ser maior, né? Então, e é importante que seja dessa forma. Moza, boa noite. Samuel Boa noite. Da Rádio Verdinha. Hoje o Ceará foi bem modificado, como perguntou o Tony Mota, né? Para a partida de quinta-feira contra o Primavera, tendo em vista que é um jogo que antecipa ali poucos dias um clássico rei decisivo de Campeonato Cearense. Você também vai fazer mudanças na equipe no sentido de ir com um time alternativo, já pensando na sequência do Campeonato Cearense? Qual a prioridade do Ceará nesta semana de treinamentos? Bom, a prioridade é sempre o próximo jogo. Assim, a minha cabeça pós-Floresta é 100% o Primavera. Então nós vamos nos preparar a partir de amanhã pensando no Primavera. A Copa do Brasil é uma competição que nós temos uma ambição grande também, né? Enfim, então para nós é um jogo decisivo, assim, principalmente por ser um jogo só, né? Então o meu pensamento e a nossa energia vai estar toda voltada ao Primavera. Moza, aqui ó, Horácio Neto do Jornal Povo, da Rádio CBN, boa noite, parabéns pela vitória. Obrigado. E apesar de a gente ver nos números, né, que o Wendel talvez tenha sido o principal jogador, ou até a estreia do Luiz Otávio também marcando gol, eu vou destacar a partida que fez o Melk e no geral, o quanto ele vem aproveitando essa minutagem que você vem dando para ele. Queria que você fizesse uma avaliação do que foi o jogo do Melk, desse momento que ele vem vivendo, por estar aproveitando essas oportunidades. E principalmente o gol que não foi dele, né? Acabou indo para o Wendel, mas ele falou que pediu para a arbitragem para tentar dar o gol para ele, tentou ali fazer de alguma forma que o gol fosse para ele. Queria que você falasse a sua opinião, quem merece o gol e a avaliação do jogo do Melk. Bom, em relação ao Melk, assim, é um menino que é da base do Ceará e aí já passou em muitas mãos, né? Seria leviano até da minha parte aqui puxar os louros para mim. A minha função é dar oportunidade a ele e fazer com que ele continue se desenvolvendo, né? Mas é um jogador que foi muito bem formado aqui pelo clube e está na fase final de formação dele, né? Então ele tem muito talento, é um jogador extremamente talentoso, que tem relação com a bola, gosta de jogar futebol, então o jogo dele é um jogo intuitivo, um jogo de criatividade e cabe a mim continuar potencializando e fazendo com que ele evolua. Então, me parece um menino bem centrado, assim, né? Menino que tem os 2 pés bem fincados no chão, porque essa carreira é uma carreira muito dura, que você precisa
desempenhar e se provar todos os dias. E eu acredito que ele vai continuar se desenvolvendo, vai continuar nos ajudando. E cabe a nós, comissão técnica, esticarmos a corda para que ele continue evoluindo. Eu entendo que ele é um meia de origem, porém também tem capacidade para jogar de ponta, com o pé invertido. Apesar de ser canhoto, também usa bem a perna direita. Então, eu acredito que ele vai continuar se desenvolvendo. Assim. É um jogador talentoso que cabe a nós continuarmos auxiliando ele a se desenvolver. Boa noite, Moza. Boa noite. Danilo Queiroz, futebolês. Legal falar com você. Moza, eu queria que você falasse exatamente dos dois estreantes, né? Luiz Otávio, que a partir de agora é Luizão aqui, né? Por conta da similaridade, né? O sinônimo no outro nome, do outro Luiz. Até fisicamente são parecidos. Até isso, verdade. Não é a primeira vez que eles quase jogam juntos agora, né? Teve, na mudança, pensei até que você ia botar os dois ali, mas vai acontecer, acredito. Mas queria que você falasse das estreias, né? Dele e do Wendel. Engraçado, os dois marcando gols, né? O Wendel com gol em assistência. O que você pode falar da estreia desses dois reforços? Assim, o Luiz foi meu jogador no Mirassol durante 2 anos, né? 23 e 24. É um jogador que eu conheço bem e vai com certeza agregar muito para o nosso time e aumentar o nível competitivo interno, né? Que eu já citei aqui algumas vezes. E o Wendel é um jogador formado no Flamengo, né? Enfrentei ele em 24 no Santos, que ele é um 9 diferente do Luca, né? Eu entendo que o Luca é um 9, né, de mais presença de áreas, vamos colocar dessa forma, não que o Wendel não tenha, mas o Wendel é um 9 de mais mobilidade. Né? Então, se complementam bem, inclusive podem jogar juntos, como terminaram o jogo hoje juntos, né? E, de novo, é um jogador que vem para contribuir, para aumentar o nível técnico e competitivo da nossa equipe. Fico feliz pela estreia dos dois, né? Estrearam, inclusive, fazendo gols, né? O Wendel, gols e assistência, inclusive. Então, aumenta o leque de opções para mim, aumenta o nosso nível competitivo, interno principalmente, porque eu entendo que para jogar no nível que o clube pretende de nós, nosso torcedor espera da nossa equipe, é importante que internamente o nosso nível nos treinamentos seja alto. Né? Isso vem acontecendo, por isso que a gente vem tendo esse desempenho. Então agora descansar esses caras que jogaram hoje, começar a preparação para quinta-feira, já aproveitar a audiência de vocês e convidar o nosso torcedor para comparecer, porque é um jogo importante. Enfrentar equipes que vêm do Campeonato Paulista é sempre um desafio, né, pelo nível que é o Campeonato Paulista. Então, nós vamos nos preparar para quinta-feira chegarmos prontos, preparados para fazer um grande jogo. Musa, parabéns por mais uma vitória, pela classificação. Obrigado. Apesar das várias mudanças, né, das alterações em relação ao primeiro jogo, a gente percebe que o Campeonato Cearense é uma prioridade para o Ceará. O Ceará trata isso trata de total importância conquistar o título. Você acredita que os jogadores estão com uma gana total para vencer essa competição? Eu sei que tem um jogo de quinta-feira e tal, mas a decisão começa no final de semana. Você tem observado isso realmente? O brilho nos olhos para tentar mais uma conquista para o Ceará? E eu queria que você pudesse comentar sobre uma situação. Eu sei que não foi a melhor atuação do Juan Alano hoje, né? Mas você acabou tirando ele, digamos, pouco cedo do jogo. Foi pensando nos próximos duelos, já que o Vina está de fora, o Matheus Araújo ainda voltando. Foi pensando também nesse sentido? O Juan Alano, o prognóstico era jogar entre 45 e 55 minutos, então eu optei por tirá-lo pensando na quinta-feira e no domingo, né? Então, porque 3 jogos em uma semana não é uma tarefa das mais simples, né? E eu entendo a exigência assim, de intensidade, de tudo, mas fazer 3 jogos em uma semana é sempre um desafio. Então, nós optamos por mesclar o time por esse motivo, tirar alguns jogadores também por esse motivo. Inclusive, tirei o Lucas Lima e o Fernando no intervalo também, já pensando em quinta, apesar de agora ter o Sanches também à disposição, junto com o Eric e com o Fernando. Enfim, a ideia é nós temos uma equipe bem competitiva na quinta-feira e descansada, e principalmente assim, o fato de nós treinarmos todos da mesma forma, otimizar o nosso elenco, que é um elenco extremamente qualificado. Talvez hoje o holofote seja no Wendel, nos gols, né? O Mel que fez, mas eu queria destacar a atuação do Richards também. Para mim foi, até agora, pelo menos sob meu comando, foi o melhor jogo dele.
Então, enfim, aumenta a concorrência com o Lucas Lima, com o Zanocelo, enfim. E aí são os jogadores durante os treinamentos que vão continuar se escalando. Eu entendo que essa forma é a melhor forma de você manter o nível da nossa equipe. É dessa forma que eu sempre trabalhei e vou continuar fazendo. Então, em relação ao título, assim, eu gosto de falar sempre no próximo jogo, né? Então, quinta-feira para nós é um jogo muito importante. E aí, domingo já tem a final, né? Óbvio que assim, o meu desejo aqui, né, quando eu cheguei, é disputar e tentar conquistar todos os títulos. Então, nós temos já quinta-feira uma decisão. Esses 2 jogos foram jogos decisivos. Quinta-feira mais uma decisão. E aí, a partir de sexta, a gente pensa no clássico de domingo. Moza, boa noite. Boa noite. É o Mar Lima, da TVC. Eu sei que o próximo jogo é extremamente importante, o Clássico Rei todo mundo quer falar, mas eu preciso ouvir de você a avaliação desse 4-0, né? É um jogo que a gente analisou na transmissão como muito efetivo do Ceará, né? Sobretudo do meio para frente, porque aproveitou as chances que teve, da forma que foi. Queria muito que você falasse sobre esse placar, né? Porque o Floresta, ele não é um time qualquer, ele é um time extremamente difícil, muito bem treinado, e o Ceará realmente não tomou conhecimento nos 2 jogos, foram 7 gols, né? Não, concordo. Assim, o trabalho do Leston é um trabalho sólido de alguns anos já, né? Inclusive o Floresta quase sobe para a Série B ano passado, né? E aí eu entendo que, tecnicamente, os nossos jogadores, eles são realmente de um nível importante. Eles combinam bem por dentro, eles fazem as combinações, é um time que também ataca a última linha e chega com bastante jogador na frente. Então, acredito que o resultado ele foi construído dessa forma, seja o primeiro, né, de domingo passado, e seja hoje também. Com as combinações, com as infiltrações, com a forma que eles se prepararam para enfrentar o Floresta, pela forma que eles abordaram o jogo, com o nível de concentração, né, e humildade na fase defensiva, tentando anular todas as possíveis jogadas do Floresta. Então eu acredito dessa forma, assim, foi um time bem sólido nesses 180 minutos, seja quem jogou domingo passado, seja hoje também, e é fruto do que eles vêm desenvolvendo ao longo desses 50 dias que eu estou aqui. Então eu estou satisfeito com esse primeiro ciclo, aí vamos colocar dessa forma, de trabalho. E agora vamos entrar numa semana, né, nesses próximos dias bem decisivos, né? E é importante que a gente confirme tudo que nós construímos até agora. Beleza, professor, muito obrigado. Beleza? Muito obrigado a pessoal. todos. Boa noite.